Já boa noite, obrigada aí por encararem essa maratona. Depois dos painéis brilhantemente aqui expostos, eu tratarei mais sobre a questão do pensamento. A proposta do nosso painel é o liberalismo no século XXI. Pensamento liberal neste século, no mundo e no Brasil. Eu vou priorizar, até pela minha formação em Direito, e falar mais sobre o pensamento liberal no campo político, a defesa das liberdades fundamentais que hoje a gente vê sendo tão ameaçadas. E a pretexto exatamente de um ecologismo, de uma agenda verde, sob o pretexto de defesa da democracia, das instituições democráticas sob ameaça, sob o pretexto de defesa das minorias oprimidas. E, de fato, o que hoje a gente constata é que aquele conjunto de liberdades tão duramente conquistadas, a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, a própria livre iniciativa, sendo atacadas exatamente utilizando aí um discurso que recebe uma maquiagem ético-ambiental, identitária, e dessa forma vou priorizar mais esse enfoque. Mas inicialmente eu gostaria de falar sobre essa redescoberta dos valores liberais e o incremento do pensamento liberal no século XXI. E aí eu diria que esse incremento, esse florescer do liberalismo, que resiste a tanta tentativa de calar os promotores do pensamento liberal, os difusores das ideias liberais, eu diria que se deve, sem dúvida, a uma espécie de memória das traumáticas experiências totalitárias do século XX, que ainda ressoam. Vejam que aqui foi falada da Ayn Rand, uma das maiores estudiosas exatamente dessas experiências totalitárias e o quanto essas experiências buscaram exatamente criar um mundo novo, destruindo o indivíduo para que houvesse a primazia do interesse coletivista, do chamado fugidio e muitas vezes abstrato, superior ao interesse nacional, social ou coletivo. Esse florescer, eu vejo que se deve também às novas tecnologias de informação, à facilidade de disseminação desses valores e ideias liberais por meio, em especial, das redes sociais, e o surgimento, não apenas o surgimento, mas o incremento nas últimas décadas de novas think tanks. E aí, essas que defendem o liberalismo, elas tiveram um crescimento exponencial nas últimas décadas. Veja que a minha fonte é o jornal Le Monde Diplomatique, ou seja, nada de fonte de direita, de uma revista oeste, que aponta que de 2008 a 2019, essas think tanks passaram de 30 para 103 no Brasil. Bem, no Brasil nós tivemos alguns precursores do pensamento liberal. Depois, eu já posso passar direto aí, entendeu? Foram aqui mencionados. E o próprio Comecinho Bessa aqui em Sergipe, veja a ousadia de realmente defender o pensamento liberal no estado periférico. De certa maneira, eu sou piauiense, não é por desdém que menciono isso, mas nós estamos na periferia do Brasil, do mundo nem se fala. Foi falado aqui do próprio Guilherme Melchior, mas não poderíamos também deixar de esquecer, deixar de
Constituinte de 1988 sem uma figura da envergadura de um intelectual liberal autêntico como Roberto Campos Neto. Nós tivemos em 2005 o surgimento do Instituto Milênio e seu lançamento foi um ano depois num dos Fóruns da Liberdade. Depois da Constituição de 1988, de fato, houve a criação, antes mesmo do Instituto Milênio, do Instituto Liberal e do Instituto de Estudos Empresariais, logo após aí a Constituição de 88. Então, no final do século passado. Depois do surgimento do milênio, tivemos também o surgimento do Instituto Mises Brasil, Instituto Rota, bem como Estudantes pela Liberdade, esse último em conjunto com Students for Liberty Brasil, que é de certa maneira, aqui, promotores desse evento. Bem, aqui também foi dito para a gente ter cuidado também assim com certos espantalhos. É claro que dentro do liberalismo, desse grande aí guarda-chuva, são abarcados, como o Lucas falou, diversas correntes, mas que convergem na defesa de certos pilares. A liberdade econômica, a liberdade política, a tolerância, o desenvolvimento, mas alguns, de fato, liberais, tendem, quando se encaixam naquele quadrado, eles tendem a ter uma visão um tanto quanto refratária, por exemplo, ao pensamento conservador. Veja, e o que se percebe muitas vezes é que os liberais anticonservadores tendem a confundir uma postura conservadora com o que vem a ser propriamente uma postura reacionária. Porque o conservador não é reacionário, o conservador sabe que há mudanças. O conservador não é contra gays ou a liberdade sexual das pessoas. Agora, o conservador apenas acha que a instituição família deve ser respeitada e que as famílias tenham autonomia. A primeira sociedade, o primeiro núcleo social do qual a gente faz parte, o indivíduo, vivencia as suas experiências de solidariedade, de saber que a importância da hierarquia é o núcleo familiar. E aí as investidas com ideologia de gênero, que de certa maneira buscam atacar essa instituição, é o que muitas vezes está por trás do que se convencionou chamar de postura, um tanto quanto seria reacionária, mas como eu disse, há aí uma certa desonestidade intelectual que busca associar uma visão conservadora de mundo a um reacionarismo anti-homossexuais, anti-liberdade de crença. O risco do anti-estatismo, veja que eu reconheço que o Estado é o qual necessário. Eu falei aqui do Roberto Campos Neto, e uma das mais famosas tiradas é um frasista de escola, uma mente brilhante, e eu diria que no Brasil ele e Milor Fernandes estão no panteão dos melhores frasistas brasileiros. E ele diz, em relação ao Estado, a capacidade do Estado de lhe fazer o bem é limitada, mas a capacidade que o Estado tem de lhe proporcionar o mal é ilimitada. Então, defender, de fato, o Estado mínimo que interfira minimamente na esfera das liberdades fundamentais, desde a liberdade de ir e vir até a liberdade de transacionar, de estabelecer relações, de firmar pactos, sempre deve ser defendida. Como mal necessário, portanto, uma visão minimalista do Estado e, por extensão, do seu principal instrumento de controle social, seu principal
antes vivêssemos numa sociedade de anjos, de pessoas boníssimas, de querubins, serafins. Mas não, há seres humanos que praticam o mal, que violam direitos de outras pessoas. E para isso precisamos, de fato, de um instrumento de controle para inibir essas condutas e, uma vez essas condutas ocorrendo, reprimi-las por meio de um devido processo legal, sendo essa pessoa julgada por um juiz imparcial, tendo seu direito de defesa assegurado, podendo apresentar provas e essas provas serem examinadas em contraditório, que é basicamente o que se convencionou chamar de rule of law, ou seja, o império das leis, o respeito ao devido processo legal. E aí, o que me chama a atenção é que há uma espécie de direita liberal que também conserva uma visão um tanto quanto idealizada do direito. Há uma direita liberal que se preocupa muito com a liberdade econômica, mas muitas vezes tem uma certa dificuldade de linkar essa questão da liberdade econômica com uma tendência a o que a gente chama de um expansionismo jurídico. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás que eu usei a expressão judicialização da vida. A gente quer cada vez mais, inclusive no campo das relações econômicas, que o direito regule essas relações. Como eu disse, não aquele liberal autêntico que estuda, que conhece, mas aquela, digamos, direita liberal emocionada, que colhe informações apenas de rede social. E o que temos é, de fato, uma tendência cada vez mais a uma diminuição do espectro de nossas liberdades a pretexto de viver numa sociedade mais segura, mais estável. A gente municia, dá ao Estado o poder de cada vez mais investir sobre nossas liberdades, judicializando a vida, quer por meio da criação de normas. O Brasil é de uma prodigalidade na produção normativa. O Rafael falava antes. Você veja, por exemplo, um dos berços do pensamento liberal, a Inglaterra. Propriamente, a Inglaterra até hoje não tem uma Constituição. E é o berço do constitucionalismo moderno. No Brasil, nós temos uma Constituição que é uma jovem senhora de 200 e tantos artigos e que já foi emendada mais de 100 vezes. Eu pergunto, onde há um ambiente de negócios mais propício? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, de uma Constituição sintética, ou no Brasil? Vejam a gravidade de você constatar que o Flávio Dino, ministro do Supremo, que Lula se orgulhou de dizer que colocou um comunista no Supremo, e de fato houve um contrato celebrado entre governo, prefeitura municipal, não sei se o alcance prefeitura, e uma empresa para gerenciar e administrar os serviços funerários do município. E Flávio Dino, numa canetada, diz: não, peraí, os valores acordados não são adequados, são injustos. Agora o valor vai ser esse. Não há ambiente propício à iniciativa, a investimentos, ao progresso socioeconômico, onde não há segurança jurídica. E o direito nada mais deve fazer do que criar as leis apenas na exata medida necessária para propiciar um ambiente
pessoas criam suas regras e muitas vezes o Estado e o direito têm que se curvar a essa realidade. Na época da inflação galopante e os preços no mercado, no supermercado, mudavam várias vezes em um mesmo dia, porque a maioria jovem vivenciou a inflação galopante, o que é que se fazia muitas vezes? Você comprava mercadorias, seu salário só iria sair dali a 2 semanas e você conversava com o dono do mercado para assinar o cheque. Você estava precisando levar alimento para casa, estava precisando levar produtos, mas ainda não tinha o valor, o recurso, o salário para pagar. E você emitia o cheque, como uma espécie de ordem de pagamento. Só que na legislação internacional, cheque é ordem de pagamento à vista. Ou seja, quem recebesse um cheque, mesmo tendo esse acordo, podia chegar na boca do caixa e descontar. Mas se convencionou criar uma espécie de pacto. Olha, segure aí o cheque, tal dia vai ter fundos, vai ter recursos na minha conta. Mas às vezes o comerciante passava o cheque adiante, chegava lá, o banco devolvia o famoso cheque borrachudo, porque não tinha ainda, não tinha entrado o salário daquele pai de família, daquele trabalhador. E o que veio a jurisprudência e os tribunais a reconhecerem que aqui no Brasil não se configurava propriamente um estelionato, porque estava descrito como estelionato, emitir cheque sem a provisão de fundos para o seu imediato desconto. Então, a máxima latina, que vem de tempos imemoriais, pacta sunt servanda, o que for acordado, vincula, obriga, é lei entre as partes. Então, no campo do direito comercial, direito empresarial, cada vez mais a gente constata uma espécie de investida do Estado, e isso decorre do fenômeno que a gente chama, dizem que é constitucionalização do direito. Campo das relações privadas, comumente se estabeleceu que é um campo do direito privado em que prevalece a autonomia da vontade, a ampla liberdade de contratar, e o campo do direito público, onde aí prevalece o princípio da máxima legalidade, da supremacia do interesse público. Mas o que a gente observa é cada vez mais, no campo das relações privadas, o Estado se imiscuindo, se intrometendo. E muitas vezes, como eu disse, amparado aí em vagos princípios, em abstratos princípios. Vejam que na Constituição de 88 é assegurado o direito de propriedade, está lá no artigo 5º. A todos é assegurado, sem distinção, são assegurados os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade. Mas aí vem um dos incisos lá e no artigo mais adiante. Mas tem que cumprir sua função social. Quem é que vai ser contra uma propriedade cumprir uma função social? E geralmente usam esses termos que tocam fundo, não é? Na nossa sensibilidade, que despertam nossa empatia. Todo mundo tem que ser a favor da propriedade cumprir uma função social. Bem, no início, função social era compreendido como, bem, a propriedade tem que ter uma utilidade, tem que produzir, né? Então, o terreno tem que construir, a propriedade rural tem que gerar alimentos, criar animais. Bem, evoluiu-se para entender, não, mas para além disso, a função social também é aferida quando se protege também os recursos naturais daquela propriedade. E aí vamos criar regras. Também, né? Tem que cumprir uma função
socioambiental. Proteger nascentes, ok? Preservar um certo percentual de mata nativa, que no mundo a legislação brasileira é a que estabelece os percentuais mais elevados. Quem sobrevoa a Europa praticamente não tem quase nada de mata nativa. Ok, vamos parar aí? Não pararam. Bem, para além da função social, produzir, gerar emprego, produzir alimentos, construir, edificar, tem também a ambiental, então função socioambiental. Bem, mas não cumpre a função social se empregar mão de obra escrava. Claro, quem vai ser contra reduzir alguém à condição de escravo. Mas pesquisem para ver como o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho entendem o que é mão de obra escrava. Às vezes, ter um único banheiro para, sei lá, numa usina, numa propriedade onde trabalham 20 trabalhadores, não, isso aqui, as condições não são tão salubres. Em vez de autuar, não é? Aplicar uma multa, muitas vezes já se alega que aquelas pessoas estão sendo submetidas a condições análogas à de escravo. Então, temos uma situação em que a liberdade econômica, a liberdade de iniciativa, eu digo que o empreendedor brasileiro, um famoso escritor, ele diz, não é, um clássico da literatura brasileira, Os Sertões, do Euclides da Cunha, que ele começa dizendo: o sertanejo é, antes de tudo, um sobrevivente. Eu diria, o empreendedor no Brasil é, antes de tudo, um sobrevivente, e eu complemento, com fartas doses de um tanto quanto de loucura. Porque precisa a pessoa, não é, não agir de maneira tão racional para ousar empreender no Brasil, que hoje, desses tempos, se já era um ambiente inóspito, é cada vez mais inóspito. E no campo, aí eu falei, campo do direito civil, direito constitucional, relações, direito empresarial, mas onde mais a investida é um tanto quanto inquietante, particularmente para mim, quanto professora de processo penal, sou professora de introdução ao direito, é no campo penal. Porque o ramo do direito que mais é instrumentalizado para atacar as liberdades individuais é no campo do direito penal e processual penal. E hoje, mais do que nunca, também constatamos que esses ataques muitas vezes decorrem de uma conjugação de forças políticas de esquerda e de direita, surpreendentemente. Você tem uma esquerda que quer cada vez mais criminalizar o pensamento, a ideia, sob o pretexto de proteger minorias. Aqui foi falado de Mill, também a Tocqueville, quando critica a tirania das maiorias, a ditadura das maiorias. Aí surge exatamente a alegação: bem, cabe ao judiciário atuar como uma força contra-majoritária para impedir a ditadura das maiorias, protegendo as minorias. E além do judiciário, o legislativo criando leis para proteger as minorias. Ok. E o que temos é exatamente da ditadura das maiorias, que deve ser repelida, combatida para a proteção das minorias. O que temos são os excessos do identitarismo, do liberalismo social
que o Estado também, um país como o Brasil, tão assimétrico, cumpra uma função social, o que temos é um Estado assistencialista, degenerado com assistencialismo, que cria uma dependência absurda do indivíduo em relação às migalhas que esse Estado assistencialista fornece. Então, o tempo é curto, mas eu gostaria só de encerrar também chamando a atenção para o que foi dito aqui pelo Samuel, a ameaça não apenas das investidas no campo interno, com as investidas que vêm desses organismos internacionais, em especial a ONU, absolutamente aparelhados para servir a essa lógica de ataque aos valores liberais. Quando eu fui cadastrar essa atividade, eu tive que preencher a que ela atendia na Agenda 2030 da ONU. Brincadeira. Sério? Eu tive que indicar. Eu deixei sem marcar, deixa eu fazer um teste. Aí bloqueou. Tem que marcar. Tem. Introdução ao liberalismo. Marquei lá nas opções vagas, redução das desigualdades. Porque, como eu disse no chamamento para esse evento, teria ainda muito mais coisa a falar, no chamamento eu dizia, não há sociedades mais prósperas e justas do que aquelas que aderiram aos valores liberais. No campo político e econômico, adotaram claramente medidas propostas liberais, enquanto outras geraram pobreza, desigualdade, supressão de liberdades por meio de estados altamente intervencionistas e censores. Mas é isso, obrigada e passo a palavra para Boa noite. Eu queria falar aqui, você já é do movimento liberal nos dias atuais, só que você já pode ver, tiveram muitos apresentadores aqui de excelência, com um certo embargo, galera do direito e da economia. Então, o foco que eu quero dar aqui é mais em questão de movimento assim na prática, que existe na atualidade, porque disso já tem um pouco mais de noção. Aqui me apresentando, já foi dito, sou Ítalo Daniel, eu sou vice-embaixador do SFL Brasil aqui do Sergipe, né, Transport Liberty, e diretor de comunicação da UFJL Sergipe, atualmente, e sou graduando em engenharia de computação. Eu estou no Transport Liberty há 5 anos já, então já sou bem veterano no movimento, na instituição, e na UFJL eu estou há quase 2 anos. Começando aqui, eu queria dar o primeiro enfoque no Transport Liberty, que é onde basicamente eu cresci no meio do liberalismo e do libertarianismo. Foi aqui que eu comecei. Em meados de 2019, conheci a galera aqui, né, Sampaio, o David, e participei do grupo de estudos do Air Ranger. E em 2020 eu entrei para o estudo de Transport Liberty. Então, eu tenho uma pergunta aqui, só levantar a mão mesmo para responder. Alguém ainda não conhece o Transport Liberty? Tá, então tem um motivo para estar aqui. Primeiro, essa definição aqui que tem no nosso handbook, que o SFL, como a gente chama, né, que é a sigla, é uma família internacional de pessoas que compartilham a visão de um futuro mais livre. Nós somos SFL. Bom, foco muito nessa parte de família, porque basicamente, acima de tudo, o SFL ela busca criar networking no meio liberal, libertário, e os pilares principais, está meio ruim de ler, mas começa nos valores que são paz, amor e liberdade, porque o SFL ele dá foco em pró-liberdade, senão não estaria aqui, né? E o outro é liberdade de expressão.
nós defendemos a todo custo que as pessoas sejam livres para se expressar, mesmo que não concordemos com as ideias delas. Somos contra os excessos do governo e governo em excesso. Basicamente, tem excessos que o governo comete, como já foi citado, lugares onde eles se metem, que aí vai depender muito da vertente que você segue também. E o SFL não se prende à vertente, ela abraça todas as pessoas que são pela liberdade. Sociedade livre, para cada indivíduo poder seguir o caminho que quer seguir, os pensamentos, se expressar. E livre mercado também está nos pilares. O fim da guerra às drogas, que é um dos pilares que a gente possui. O SFL defende que o governo em si, o Estado, não deveria estar se preocupando nas substâncias que você quer usar e tudo mais. Tipo, eu mesmo não sou muito a favor das drogas, mas eu não vou colocar, me posicionar sobre se você deve ou não usar drogas. Eu acredito que todo mundo aqui seja adulto, alguns mais jovens, outros mais, com um pouco mais de idade, e vocês têm a responsabilidade com vocês mesmos sobre isso. O SFL é contra essa guerra às drogas que existe em diversos países e aqui no Brasil também. E liberdade técnica, que já cai um pouco mais para a minha área, né, que eu sou da computação, que é mais... Hoje em dia a gente sabe que a liberdade está muito envolvida com a tecnologia propõe muito mais liberdade e também tem formas de cercear a liberdade que cerceiam a tecnologia e a internet em si. Por exemplo, essa parte do SFL cai mais no uso de VPNs, cryptocurrency, coisas desse tipo, que tende a proporcionar mais liberdade às pessoas, e quando é cerceada a gente começa a perceber que a coisa está ficando feia. Visão e missão do SFL. Bom, basicamente, a nossa visão é de um futuro mais livre, de ter uma instituição pró-liberdade, e nossa missão é de conseguir alcançar essa visão educando, desenvolvendo e empoderando. Bom, o SFL é focado para pessoas jovens e principalmente para estudantes. Então, nossa missão é educar esses estudantes nas ideias de pró-liberdade, no liberalismo, com grupos de estudos, com eventos, treinamentos, e desenvolver esses estudantes para crescerem na sua própria área. Por exemplo, eu que sou da computação, conseguir um emprego, ser uma liderança na computação, esse tipo de coisa, galera do direito. Então, tipo, ele abraça toda essa galera pela liberdade e tenta educar e desenvolver esse pessoal e empoderar. O que seria a parte do empoderamento é basicamente ceder recursos, espaço, estrutura, que o SFL possui essa capacidade monetária também, de monetizar eventos e tudo mais, para permitir que você avance mais no movimento. E também ela tem um dos pilares que é o senso de propriedade que você tem sobre o seu evento. Por exemplo, você pode desenvolver um evento no SFL, usar a nossa marca, usar a logo e tudo, e aquele evento é seu. Basicamente você organiza, você é líder daquilo. E você pode usar nossa marca e também procurar monetizar aquilo para ir além do que você iria sozinho. Bom, por que fazer parte do SFL? Se os pilares não trouxeram interesse ainda para a galera que é estudante, que está começando, que está entrando mais no movimento agora ou está se interessando, se só isso não te atraiu, temos mais algumas informações. Por exemplo, a gente é a maior organização pela liberdade do mundo e estamos presentes em mais de 130 países. Bom, a gente tem membros na África, na Europa, aqui na América Latina em geral. O Brasil, por si só, é uma região que é separada, porque tem muito membro aqui, tem muito membro mesmo no Brasil. A gente possui uma rede de contato gigante, que vai conseguir entrar em contato com muita gente aqui no Brasil, que é do meio liberal, libertário, dos mais diversas vertentes, e buscamos permitir o nascimento de histórias de sucesso. A gente quer que vocês se desenvolvam cada vez mais
do seu lado pessoal e se torne um líder que leve o movimento à frente. Porque a gente acredita que as pessoas e as ideias é o que podem mudar e avançar com a liberdade. Bom, treinamentos, eventos, viagens e networking. Essa é uma parte muito importante da CEPEL, que a gente possui treinamentos para, tanto quando você começa, como um coordenador, que é como a gente chama a galera que entra, né? São o mais alto lá, que começa como voluntário, coordenador. A gente treina esse pessoal para, tanto em liberdade, aí vai muito do seu interesse, você tem que buscar. Essa teoria é muito meritocrata e você pode entrar lá e não fazer nada, passar 5 anos e não se desenvolver, sair e dizer que o SFL não serviu para nada, ou você pode alcançar patamares muito altos e até, sei lá, fazer intercâmbio, sair do país por meio disso, ou até começar a trabalhar no próprio SFL. Eventos. Os eventos que a staff por si só desenvolve, e também os eventos, como eu disse, que você pode desenvolver, usar a marca para avançar com a liberdade. Viagens, que é uma parte que eu acredito que muita galera entra por interesse nisso também. O SFL, quando ele faz eventos maiores, treinamentos regionais, que juntam todo, por exemplo, a galera do Nordeste ou do Sudeste, e também eventos que juntam nacional, eventos no exterior. Eles começam a organizar essas viagens e eles mantêm, tipo, eles pagam a viagem para você ir, eles pagam a hospedagem e tudo mais. E o network, que é a parte mais interessante para mim, você vai conhecer muita gente do meio, tipo, por exemplo, vocês podem pensar em qualquer pessoa do meio liberal e que é tipo grande, algum youtuber, qualquer coisa, você provavelmente vai conhecer ele se você estiver na SFL, você pode entrar em contato com ele e até, quem sabe, desenvolver um projeto, empreender com essas pessoas. Isso aqui foi uma foto do treinamento regional aqui do Nordeste, que aconteceu em 2022. Tem muito membro aqui, tá o David, tô eu, tá a galera ali atrás do SFL. Que não dá pra ver direito, mas dá pra ter uma ideia que só isso aqui é só da região Nordeste. Tipo, Segura muito não. já é uma quantidade grande pra quem imaginaria que o meio liberal libertário estaria seguindo uma quantidade de gente em uma sala. Isso do Nordeste, que acho que é a região menor do SFL que tem. Isso aqui é uma foto já que é de um evento que a gente tem, que é o LibertyCon, que é o maior evento de liberdade do mundo, onde a gente junta toda a galera das vertentes da liberdade, para fazer networking, para ir em palestras. A gente tem muitas palestras, tem temas específicos, e aqui tem fotos de 2024, 2023. A foto ali mais à esquerda é de tipo, da galera da CFL aqui de Sergipe. A gente foi e a gente tá com a foto com Rafael Lima, do Ideias Radicais. Essa parte do network mesmo, a gente estava lá com ele. Por exemplo, eu tive na mesa de bar com o Rafael Lima, que é um influenciador gigante aqui do Brasil, de libertarianismo, né? E eu estava conversando com ele sobre League of Legends, para vocês terem ideia de como é o network da instituição. Bom, o LibertyCon, né, que foi o que eu falei agora, que é esse evento, ele não acontece só no Brasil, ele acontece na Europa, na África, e cada região tem seu LibertyCon, organizado pelos seus membros. Aqui é uma das palestras que está falando na LibertyCon 2023. Dá para ter ideia, tipo, a quantidade, o tamanho da CFL Brasil. E isso é tipo uma das salas. Tinha mais de 7 salas com membros. Agora, grupos e institutos. Falando mais do movimento na atualidade, sai um pouco da CFL, mas nem tanto, porque muitos desses grupos e institutos nasceram na CFL, ou são vinculados, ou têm parcerias. A gente tem aqui o Juventude Libertária de Sergipe, né? Fundado pelo Sampaio, ali da Agrupação Sampaio, que é o maior aqui de Sergipe. E
ele faz, tem parceria com a gente direto, com a SFL, com o Juventude, com o JL, e a gente organiza, por exemplo, shows sem impostos, que são eventos que a gente vai pra lá pra conversar, conhecer a galera daqui de Sergipe, Tomar uma. beber um pouco, comer. Temos aqui atualmente um pé novo, que é o Instituto Libertário Cristão, que ele tipo, procura mostrar que libertarianismo tem tudo a ver com o cristianismo, que quebrar os paradigmas que muita gente fala que é contraditório, que não se bate, mas eles estão tentando seguir essa linha. Temos o Atena, que é para as mulheres, né? Ele é um instituto que é fundado e mantido por mulheres, voltado para mulheres no meio liberal. Temos o Atlantos, que publica artigos e desenvolve mais essa parte acadêmica. E na sociedade também, que leva mais para a sociedade. Fazem eventos lá em Porto Alegre. Fazer eventos lá mais pro sul também, a galera é mais de lá. Temos o Damas de Ferro. O Damas de Ferro, eles também é mais nessa área de publicar artigos e também fazem cursos para a galera que entra no Damas de Ferro para ciclo de formação. Você se formar mais no liberalismo mesmo, você ter uma base maior. Temos o Escafandristas. Escafandristas é um nome meio estranho, né? Mas é bem escafandro, que é esse capacete de mergulho. Eles pensaram nessa ideia porque, a princípio, era um grupo de estudos para vocês estudarem livros e debaterem. Aí eles chamavam esse debate de mergulho, por isso que é um escafandro. Você coloca o capacete de mergulho e vai mergulhar com a galera naquele livro. E hoje em dia eles publicam artigos e tem uma parte muito legal deles, que não sei se vocês conhecem, escafandristas. Eles têm uma editora atualmente para dar espaço para a galera que quer publicar livro sobre liberalismo e libertarianismo. Em geral, eles pegam essa galera na mão e fazem de tudo para fazer esse livro ser publicado. Então é uma coisa que hoje em dia não existia, até eles começaram a fazer isso. E também estão tentando produzir mais livros sempre. Se vocês entrarem lá na página deles, vocês vão ver os livros que já foram publicados, é bem legal. Todas essas coisas aqui tem página, tá? Dá uma olhada, procurei depois. E são só alguns, tem mais. Se eu fosse colocar só dos que nasceram na CFL, a gente ia o slide, eu nem sabia falar de todos também. Ou a gente deve, que aí já puxo mais pro meu lado. Alguém é programador, da área de computação. Então, dá uma procurada lá, se você não conhece ainda. Ele é focado na galera de computação. Você vai encontrar lá desde pessoas da saída de segurança, a programadores mesmo web, a dados. Java. Eu programo Java. Então, eu faço parte do Primeiramente Devs e tem muita gente lá. A galera é bem legal nessa área, vocês podem entrar. Eles fazem projetos, por exemplo, para desenvolver para a galera os outros grupos também, os demais, que os demais de tudo, toda vez eles se fazem sites, coisas. É o cabo. Conexão do cabo. É a conexão do cabo pra mim. E também temos aqui o JL, que é outro que faço parte. O JL é um movimento estudantil, né? É focado para os estudantes, para a galera que está atualmente na faculdade, está cursando e quer fazer parte do movimento nas universidades mesmo. Aqui na Federal a gente tem eu aqui que estou representando, tem a Duda ali, tem o Arthur, o Leandro também que são membros e... Eu também, filho. Você tá também, o Sampaio também tá, né? Não, eu só no grupo do WhatsApp mesmo. Tá no WhatsApp? Mas você é mesmo, pô. Tá no grupo, você é mesmo. Então, a JL, ela começou em Recife com Jorge Barques, que hoje em dia é do Novo, né? Foi dessa festa, tudo. E ela começou com correntes, ela tem corrente pra tudo, corrente libertária, corrente liberal clássica, corrente cristã. Hoje em dia tá mais focado, mas vocês podem entrar lá e tentar difundir isso na universidade de vocês, se for aqui da UFES, vai estar mais comigo, com a Duda e tal, com o pessoal. E a gente tenta fazer, você pode fazer chapa, tudo, mas a gente tenta fazer no grupo também adesivar,
Não sei se vocês já viram coisas, adesivos e papéis que a gente coloca por aqui. Não sei se dura muito, tipo, coisa de 3 dias já tem galera cantando e comentando lá. Ah, essa galera aqui que tá tentando espalhar fascismo na universidade. Se eu me bater com eles. É tipo, sempre tem. Tem que dar uma porrada, nunca aparece, mas. Mas até agora eu não fiquei nada. Agora Jogar pedra. Joga pedra. Tem uma imagem muito legal aqui que eu. Não vai mostrar, não, vou cara. virar um pouco só pra vocês. É tipo uma imagem que pra mim é uma das imagens mais bonitas do meio liberal aqui do Brasil. É essa aqui. Mais uma muito melhor que outra coisa. Sim. Vocês conseguem ver? Congresso Essa da Uni. aqui foi a UJL foi pro congresso da Uni no ano passado e essa imagem é perfeita. É tipo o cara segurando a bandeira do JL e lá na frente só tem a fronte, tipo, só tem a galera mais esquerda. Aí vocês iam apanhar, aí quase apanharam, de fato, Eles foram apanhados, mas- Esse dia, vocês quase levaram uma coça. É uma coisa bem legal que é tipo para mostrar que existe sim movimento atualmente aqui no Brasil, que principalmente os estudantes, eles uma coisa que em 2019 eu pensava quando chegava na universidade, né, que não existia, que não ia ter pessoas do meio liberal. Basicamente cheguei com mais 3 amigos aqui e pensei, bom, a gente fica calado aqui porque senão não vai apanhar. Mas tipo, com a imagem dessa eu percebo que sim, a gente vai apanhar, mas tem mais pessoas para bater com a gente, sabe? Apanhar também. Aqui, umas fotos aqui, tipo, da UFES mesmo, que a galera fazendo adesivaço com a bandeira, tipo, mostrando aqui com a bandeira Da bandeira no resumo, é. A gente fazendo adesivaço aqui, alguns meses atrás, eu, Guilherme e a Duda, colando cartazes aqui para chamar para o JL, né, para a CFL, essas coisas. E falando não contra careca, né? Não contra o Voldemort. cerceamento da liberdade de expressão. Voldemort. Aquele que eu deve ser mundial. Voldemort. E aqui eu queria abrir espaço, a gente tá sem tempo já, mas só pra galera que, assim, se alguém tiver alguma história de. Porque o SFL, o JL, a gente tenta muito que as pessoas e as ideias é o que faz o movimento. E o que para falar do movimento liberal, do liberalismo atualmente, do que as pessoas que estão nessa sala, que são a própria fonte motora do movimento atualmente. Se vocês tiverem história de como vocês entraram no movimento, o que está representado nessa imagem aqui, que é a mudança, né? Tipo, tem que muita gente, eu sei que muita gente antigamente já deve ter defendido esquerda ou marxismo, qualquer coisa do tipo, e se vocês vieram dessas vertentes e mudaram, o porquê? Se tiver alguém que quiser falar aí mesmo, tá aberto para. Bom, você me citou, então deixa eu falar um pouquinho, né? Não gosto muito não, mas... Eu trabalhava na biblioteca e aí eu me deparei com um livro que era a biografia de Marx. Eu comecei a ler. Eu disse, legal, interessante. Falava que ele começou como cristão, né? Ele começou a estudar a Bíblia e tal, aquela coisa toda. E nos primeiros idos lá, de quando ele começou a escrever falando sobre o evangelho, olha, voluntário, né? Voluntarismo que o pessoal falou e tal. E de uns tempos, assim, chegou no próximo capítulo, já virou um cara totalmente diferente. Até o biógrafo dele, né, falou, o pai dele mandou uma carta, meu filho, as suas ideias, né, você tá me assustando, sua mãe tá preocupada, porque você tá escrevendo essas coisas, e a gente tá achando que você tá mudando muito e tal, e assim, o pai dele era um cara como qualquer outro, né, preocupado, o que você tá estudando aí, entendeu? E aí eu, não, sério, aí eu comecei, né, pela idade da época, tipo 2012, a gente tinha influência total, né, dos movimentos de esquerda, não tinha nenhum tipo de conversa a respeito, né, e eu lembro que um cara na internet, um maluco que usava um saco de papel jornal na cabeça, ele entrevistou um outro maluco, que hoje é uma lenda, chamado Daniel Fraga, né, entendeu? Ele falou, a ética anarcocapitalista, o anarco, eu já sabia o que era um pouco, porque eu sempre gostei de movimento social, mesmo sendo de química. Eu gostava de estudar sobre história, sociedade, enfim. Anarco,
anarquista e capitalista. Eu não vou ler o livro desse cara. Aí tem lá o livro do Hoffman, como é aquele do Estado. Qual? Anatomia do Estado. Anatomia do Estado. Eu li aquele livro todo em um chute. Aí eu olhei assim, meu Deus, cara, eu sou anarcocapitalista. Aí eu comecei a pensar, né? Sou anarcocapitalista, nossa. E agora, o que é que eu faço? E não entendia nada de economia, não entendia absolutamente nada. Não sabia nem como é que o preço do pão aumentava na semana seguinte, né? E aí eu eu encontrei um cara chamado Milton Friedman no YouTube, eu fui procurar. Não, o que é esse negócio? Aí tava lá o vídeo, Eu Lápis. Meu irmão, esse vídeo, Eu Lápis, o cara descrevendo como é que se faz um lápis, cara. Eu sempre achava que eu sabia todas as respostas, porque eu fazia exatas, né? A gente tem essa pretensão, né? Quando ele começou a dizer, você sabe como se faz um lápis? Aí eu disse, não sei. Aí ele me mostrou. Não, meu filho, o lápis é assim, vem o carvão lá da Indonésia, a madeira lá da América do Sul e não sei o que, e começou a explicar. Eu disse, cara, é muito mais complexo do que a gente imaginava, cara. A liberdade, assim, eu fiquei angustiado. Eu juro pra vocês, eu fiquei angustiado. Eu tive uma crise de identidade nessa época. Sabe por quê? Porque eu tinha acabado de sair de um curso chamado Técnico de Segurança do Trabalho. Quem sabe o que é vai entender. Que é um curso que há muito tempo atrás foi criado, né? Para que o governo criou uma coisa chamada norma regulamentadora, que toda empresa tem que seguir, independente de qual seja o segmento, que é uma exigência da ONU, porque o Brasil tinha muito acidente de trabalho. Lembra, professora? Porque o governo brasileiro quer que está preocupado com os trabalhadores. Então a gente vai exigir que os empregadores eles tenham uma regulamentação. E toda empresa no Brasil ela segue. E aí, qual foi a solução mágica que eles criaram? Não vamos exigir isso na base da lei. Vamos criar um profissional que vai estar dentro da empresa do cara, fiscalizando a empresa do cara para denunciar para o governo. Olha a loucura na cabeça de um... E aí eu disse, eu vou largar esse curso. Eu terminei o curso, trabalhei 6 meses e não trabalhei nunca mais. Foi exatamente isso que me aconteceu. E aí o resto é história. Alguém tem perguntas? Então, qual é a sua opinião sobre aquele TCC que gostou, assistiu a causa pensativa?